Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso 2020 da Prefeitura de Canoas, no Rio Grande do Sul. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão que diz assim: os sistemas operacionais Windows e Linux oferecem suporte a diversos sistemas de arquivos. Dentre os sistemas de arquivos utilizados no sistema operacional Windows e nas distribuições Linux, destacam-se respectivamente os sistemas de arquivos. Letra A, GPL e RAM. Letra B, NTFS e ReiserFS. Letra C, Linux e FAT32. Letra D, ext4 e ROM. Letra E, o Red Hat e mkdir. Bem, pessoal, olha que a questão pede sistemas de arquivos usados no Linux e no Windows, respectivamente. Aliás, no Windows e nas distribuições Linux, respectivamente. Se ele está dizendo que é primeiro no Windows e depois no Linux, respectivamente, tem que ser primeiro um sistema de arquivos que se destaca, porque ele diz destacam-se respectivamente. O que é um sistema de arquivos? Sistemas de arquivos é um padrão que o sistema operacional Windows ou Linux utilizam para gravar, ler e armazenar os dados de forma organizada nas unidades de armazenamento. Por exemplo, o Windows utiliza um sistema de arquivos que ele permite a ele gravar os dados no disco rígido, ler os dados do disco rígido, organizar os dados no disco rígido, assim como o Linux também pode utilizar sistemas de arquivos para ler, gravar, organizar dados nas unidades de armazenamento, como unidades de disco rígido, SSDs, pendrives e assim por diante. Então, o sistema de arquivos é um padrão que o sistema operacional utiliza para gravar, ler, armazenar e organizar os dados em uma unidade de armazenamento. Feito essa ponderação, vamos fazer o seguinte agora. Quando a gente pensa nos sistemas de arquivos do Linux e do Windows, é importante dizer que os principais sistemas de arquivos utilizados no Windows são o NTFS e o FAT32, que é mais antigo, embora tenham outros sistemas de arquivos, como o caso do exFAT, que é o FAT64, o antigo FAT16. Então, quando a gente fala sobre o Windows, nos vem à mente como principais sistemas de arquivos utilizados o NTFS e o FAT32. No caso das distribuições Linux, os sistemas de arquivos mais tradicionalmente usados são os Reiser, como o caso do ReiserFS, e os ext, ext2, ext3, ext4 são tradicionalmente sistemas de arquivos do Linux. Observa, isso não quer dizer que o Linux só pode usar sistemas de arquivos que são dele, que ele não pode... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que os sistemas de arquivos que se destacam no Linux são esses, e os sistemas de arquivos que se destacam no uso do Windows são esses que eu acabei de mostrar. Isso é, aqueles que são mais utilizados em cada um desses sistemas operacionais. Sendo assim, pessoal, a resposta tem que ser a nossa letra B de Brasil, porque se ele pediu sistemas operacionais Windows e nas distribuições Linux destacam-se respectivamente os sistemas de arquivos, se é respectivamente primeiro do Windows é o NTFS. E depois se destacam no Linux, a gente pode falar do ReiserFS. Por que a resposta não era a letra A? Vou explicar por quê. Porque quando a letra A disse GPL e RAM, pessoal, acompanha comigo. Quando a gente fala de GPL, nós estamos falando de uma licença que o Linux utiliza para as suas distribuições, que é a licença conhecida como GNU GPL na sua versão 2. E essa licença GPL é ela que indica as atribuições que o Linux tem para ser um software livre. Então, GPL, na verdade, é a licença pública geral que dá as liberdades para o Linux ser considerado software livre, não é um sistema de arquivos. RAM, que está ali na letra A também, se refere à memória principal do computador. RAM significa Read Access Memory, Random Access Memory é a memória de acesso aleatório, que é a memória principal do computador e que armazena os dados que estão em processamento. Então não é um sistema de arquivos, é uma memória, né? Bem, a letra C botou Linux. Quando a gente fala de Linux, pessoal, Linus Torvalds, na verdade, foi o primeiro desenvolvedor do núcleo, do kernel do sistema operacional Linux. Isso ele fez lá em 91. Então, Linux não é um sistema de arquivos, é o desenvolvedor inicial do sistema operacional Linux. Ali na letra C diz FAT32. FAT32 até é sistema de arquivos, mas é um sistema de arquivos que se destaca mais no Windows do que no Linux. Portanto, errado a letra C.
A letra D, ext4 é um sistema de arquivos que se destaca no Linux, e primeiro tinha que ser o Windows, e ROM, que está ali na letra D, pessoal. Ó, o caso do Linux se destaca ali o ext4 como um dos seus sistemas de arquivos. E ROM é uma memória. ROM significa Read Only Memory, a memória somente de leitura. É um tipo de memória muito utilizado para recursos de inicialização nos sistemas e para controle da máquina, que já vem instalado pelo próprio fabricante, que já armazena no teu computador microchips de memória ROM com instruções básicas para inicialização ou para funcionamento de recursos básicos do sistema, como por exemplo o programa BIOS, que significa Sistema Básico de Entrada e Saída, que permite a inicialização do computador. Então ROM também não é um sistema de arquivos. E na letra E ele botou Red Hat e mkdir. Red Hat, pessoal, é uma distribuição Linux, não é um sistema de arquivos do Linux. O que é uma distribuição? É um sistema completo que usa o núcleo, que usa o kernel do Linux e constrói em cima disso outras ferramentas, acessórios, ambientes gráficos para utilização do usuário. Então Red Hat é um sistema operacional considerado uma distribuição Linux porque usa o kernel, o núcleo do Linux. Não é um sistema de arquivos, né? E ali na letra I ainda veio mkdir. Mkdir é um comando muito utilizado no Linux para criar um ou mais diretórios. É um comando que nós usamos em linha de comando, em prompt, para digitar esse comando textual e criar um ou mais diretórios, é o mkdir. Também, então, não é sistema de arquivos. Então, aqui a resposta certa, a letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!